Bom, gente, vamos lá então, né? Vamos continuar aqui com o nosso projeto. Agora a gente vai criar os nossos endpoints, tá bom? A gente quer ser capaz de acessar por uma URL, né? Utilizando as especificações lá do REST, a gente quer ser capaz de cadastrar um novo aluno, cadastrar os seus profiles, a gente quer ser capaz de consultar e por aí vai, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui no nosso pacote base, né? Eu vou mudar aqui a visualização, que eu acho que fica mais legal a gente olhar aqui de forma hierárquica. Prontinho. Então, agora sim, ó. Então temos aqui o model. Eu vou criar agora aqui, então, uma interface. Essa interface a gente vai colocar ela aqui dentro do pacote repository. E eu vou chamar essa interface de aluno repository, tá bom? Finish. Bom, pessoal, o que é essa interface? Ela é o nosso DAO, é o nosso Data Access Object. Você, inclusive, pode chamar esse pacote, em vez de repositório, você pode chamar de DAO. Então, o que essa interface faz? Ela implementa para a gente todo o CRUD para o objeto que a gente indicar aqui, para a classe que a gente indicar. Então, eu vou pedir aqui, olha, para ela estender, né, o JPA Repository. E aí eu vou dizer para ela, olha, eu quero que você faça para mim o CRUD para quem? Para os objetos do tipo aluno. E o identificador desse objeto, a gente está utilizando um campo do tipo long, tá bom? Pessoal, é só isso aqui. Então, por exemplo, para fazer o CRUD básico, né? Cadastrar, listar todos os alunos, fazer um update, já está pronto. É só isso daqui. Tá? A gente não precisa fazer mais nada. É claro que se você precisar de algumas consultas mais elaboradas, por exemplo, você quer consultar pelo nome, por exemplo. Então aí a gente vai ter que criar aqui os métodos, mas também de uma forma bem simples, tá bom? Legal. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso endpoint. Então vou criar aqui agora uma classe. Vou chamar aqui de... vou criar um pacote também, né, para a gente separar aqui e organizar nosso projeto. Vou chamar aqui de resource. Pessoal, além de resource, você também pode chamar de service, você pode chamar de controller, tá bom? Eu vou chamar de resource porque eu acho que fica mais assim, faz mais sentido, porque o cliente ele vai consumir um recurso aqui do nosso servidor. Então eu acho que fica mais legal a gente chamar de resource, tá? E vou criar aqui o aluno resource, tá bom? Mas pode ser um controller também, pode ser um service, vocês vão encontrar com esses outros nomes aí também se vocês pesquisarem, tá bom? Bom, vamos lá, então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que essa classe aluno resource, ela é um REST controller, ou seja, ele já vai implementar para a gente aqui a especificação do REST, ele vai devolver para a gente lá no formato JSON, ele vai entender ali a questão da URL, né, no nosso path e tudo mais. E vou dizer também que as requisições para esse recurso, ele vai ser feito através de /escola. Então, por exemplo, se você for lá, o cliente, né, quando ele for fazer uma consulta para o nosso, quando ele for tentar consumir o nosso recurso aluno aqui, ele vai chamar pela URL /escola, tá bom? Legal. Aí a gente precisa do repositório, porque o recurso ele vai utilizar o repositório para poder fazer um insert, fazer um delete, fazer um update, fazer uma consulta. Então a gente já vai declarar aqui também o nosso aluno repository. Eu vou chamar de AR só, tá, pessoal? Aluno repository. E eu não quero ter que instanciar esse objeto. Eu quero que quando a gente for utilizar aqui no aluno resource, eu quero que o Spring ele já injete esse objeto para mim. Então a gente vai colocar aqui um auto wired, tá? E aí a gente não vai precisar ter que instanciar essa classe, né, esse objeto na hora da gente utilizar, tá bom? Vou fazer aqui o nosso primeiro teste, né? Vou criar aqui uma classe pública. Ela vai retornar uma lista aqui do Java útil. Ela vai retornar uma lista de aluno. Eu vou chamar esse método de listar. Vou chamar de get alunos, né? Aluno. Vou chamar de get alunos. E o que esse método vai retornar para a gente? Ela vai retornar o nosso repositório. Então, lembra que o repositório ele tem todos os métodos de acesso ao banco, né, fazer o nosso CRUD, e aí ele já implementa aqui
um find all. Esse find all, né, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, find all, o que, que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar uma lista, né, de alunos nesse caso. Então, find all, ponto e vírgula. Pessoal, é só isso, né? Deixa eu importar aqui o aluno, que ele não importou. Prontinho. Legal, então agora está aí, ó. Então a gente vai com esse método, né, quando o cliente ele chamar esse recurso, ele vai receber de retorno uma lista de alunos, tá bom? E a gente vai dizer aqui, olha, que esse método ele vai ser evocado através, né, de uma chamada GET no protocolo HTTP e ele vai ficar mapeado como barra alunos, tá bom? Então o caminho completo para você poder consumir esse recurso vai ser o IP do servidor, né, o nome do servidor, a porta que ele está escutando, barra escola, barra alunos. E aí o barra alunos, se for o método get, ele vai chamar esse recurso aqui, tá bom? Então vou iniciar novamente aqui o meu servidor, porque ele está parado. Então vou rodar novamente ele aqui. Vamos ver se não vai ter nenhum problema. Prontinho, aparentemente não tem problema nenhum. Bom, pessoal, eu vou usar aqui para a gente consumir, né, para ser o nosso cliente, eu vou usar o Postman, tá bom? Ele já está aberto aqui. Então, vou criar aqui uma nova requisição. A gente vai chamar aqui por http, //. Meu servidor tá rodando localmente, então localhost, na porta 8080, /escola, /alunos. Vamos fazer um send, vamos ver o resultado. Então, tá aqui, né, olha. A gente recebeu aqui como retorno, olha, os alunos, né, que a gente cadastrou, tá bom? Então tá aqui os 4 alunos que foram cadastrados, tá bom? Legal. Bom, só que a gente quer também, além dos alunos, a gente quer também ter como retorno os profiles, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa classe aluno. Olha só, a gente tem aqui o profile. O que deve estar faltando aqui? Olha, a gente não tem o get, né? A gente precisa ter o get aqui, tá bom? Para eu poder recuperar o profile também. Então a gente teve como resposta somente o aluno, tá? Porque a gente não tem o get profile lá na classe aluno. Então a gente vai implementar aqui, olha, o get, né? Ctrl espaço, a gente quer o get profile aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, já reiniciou. Vou enviar novamente aqui a requisição. Prontinho, olha, agora como a gente tem um get profile, então a gente também recebeu de retorno o profile dos alunos. Então tem aqui, por exemplo, o aluno 100, que é o Celso, e ele tem aqui, ó, o canal do YouTube dele, o Face dele, o LinkedIn dele. A Ana, mesma coisa aqui, o Pedro, e por aí vai, tá bom? Legal, pessoal, só que a gente não vai querer só fazer a leitura, a gente também precisa fazer a gravação. Então aqui também na nossa classe aluno, a gente vai colocar também aqui o set. Né? Então, vou colocar aqui o set profile, porque depois, quando a gente for fazer o post, a gente vai precisar do set para poder também enviar o profile lá para o banco de dados, tá bom? E falando em enviar, então a gente vai já aqui no nosso aluno resource e a gente vai criar também aqui o método post, tá bom? Então, vamos criar aqui o arroba. Vou começar aqui em um public, eu quero que ele me retorne um aluno e a gente vai chamar esse método de save, né? Vamos chamar de save aqui, tá? Legal. Aí, como que a gente vai fazer para chamar esse método? Primeiro, como eu quero gravar algo no servidor, então a gente vai ter que enviar pelo corpo da requisição HTTP um JSON com o conteúdo que a gente quer gravar. Então a gente vai criar aqui, olha, a gente vai dizer que a gente vai ter um post mapping. Então quando houver uma requisição utilizando o verbo post, para qual URL? /escola, /alunos, o método que será executado aqui no servidor, o recurso que será consumido aqui no servidor vai ser o save, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Como que eu pego o recurso que está vindo do cliente? O recurso ele vem na forma de um JSON no corpo da requisição. Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai criar aqui, né? A gente vai passar aqui um parâmetro, que é um aluno, né? Vou chamar de aluno. Só que como que eu obtenho esse aluno? Através de um @request
body. Então, no corpo da requisição, né, deixa eu dar um import aqui para ele. Então, no corpo da requisição, ele vai trazer um JSON. E o Spring Boot ele vai receber esse JSON e ele vai converter para a gente em um objeto aluno, para a gente poder manipular ele aqui já do lado, né, da aplicação que a gente trabalha com orientação a objeto. E agora como é que eu faço para salvar esse aluno? A gente vai fazer o seguinte, eu já vou colocar um retorno, né, que eu já quero retornar o resultado, né, que vai ser um aluno. Lembra que o método save do repositório, ele vai gravar o aluno e vai retornar para a gente esse aluno que foi gravado. Então, por exemplo, ele já devolve para a gente, por exemplo, o código do aluno que foi criado lá, para a gente poder utilizar de volta aqui na nossa aplicação. Então, eu vou chamar aqui o meu aluno repository.save e vou passar o aluno que foi passado para a gente aqui no corpo da requisição. Tá bom? Agora, um detalhe, pessoal. A gente não fez aqui um recurso para salvar um profile. Você pode criar um recurso para salvar um profile. Não faz muito sentido porque é o seguinte, o profile ele só existe em função do aluno. Então, se eu vou cadastrar um aluno, eu vou cadastrar o profile dele. Não faz sentido eu cadastrar o profile para depois cadastrar o aluno, não é? O Spring ele já trata isso para a gente. Então, na hora que a gente for cadastrar um aluno, no corpo da requisição, eu já passo também o profile dele. E o Spring automaticamente ele vai fazer esse processo na sequência que tem que acontecer. Então ele vai pegar o body, vai ler ali quem é o profile, vai criar um objeto profile, vai gravar o profile na tabela de profile lá no banco de dados, ele vai agora ter o código do profile. E aí ele vai pegar os dados do aluno que estão nesse JSON, vai criar um aluno, vai gravar esse aluno e vai colocar o código do profile, o código desse profile que ele gravou. Então, isso vai acontecer de uma forma automática para a gente. Isso é muito legal. Nem sempre é assim, tá, pessoal? Dependendo do tipo de mapeamento que você faz, não funciona assim de uma forma tão simples assim. A gente às vezes vai ter que fazer também as instruções para salvar o outro registro, depois ele pega o código, tá? Mas a gente vai ver depois isso aí quando a gente for trabalhar ali com one-to-many, many-to-one ou many-to-many, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai focar aqui. Legal. Então, pessoal, já está pronto, né? Já salvei, ele restartou aqui para mim. Vamos verificar se funciona. Então, vou pegar aqui o Postman. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o resultado, né? Para a gente não ter que escrever de novo isso daqui. Vou criar uma requisição nova, que vai ser um post. No post, eu vou mandar um body, então vou aqui no body, raw, e vou dizer, olha, eu vou mandar um JSON, e vou colar esse carinha aqui. Legal. Bom, como a gente está fazendo uma inclusão, a gente não tem o código, né? E uma outra coisa, olha, eu tenho aqui o nome, o CPF e o profile. Essa chave aqui, olha, tá sendo fechada aqui, a gente precisa fechar a primeira chave lá. Então tá aqui, ó. Vamos lá, então vou colocar o seguinte aqui, olha, quem é o aluno que a gente vai cadastrar? Vou cadastrar aqui o Rafael Nogueira, vamos dizer aqui que o CPF dele é esse daqui. O profile dele, bom, o profile, pessoal, como a gente está cadastrando, ele também não tem código, então vou tirar o código daqui, né? Vou deixar só isso aqui, ó. Então tem o YouTube Channel, o Facebook e o LinkedIn. Então vou trocar aqui, ó, só para ficar diferente, então aqui vai ser Rafael, aqui vai ser Rafael também, e aqui vai ser Rafael também. Então agora o que acontece, pessoal? A gente vai fazer um post, o post vai ser para essa URL também, então Ctrl C, Ctrl V, só que agora é post, então quando a gente fizer o envio, lá no servidor, quem que vai receber essa requisição, quem que vai executar essa requisição? É esse cara aqui, olha, porque ele está marcado como post aqui, tá bom? Ele vai pegar o aluno que a gente está mandando no corpo da requisição. Esse aluno, ele está aqui, né, olha, ele tem nome, CPF e tem um profile, só que o profile ele é um outro objeto. Como a gente mapeou direitinho lá nas classes, então o Spring ele vai saber, opa, primeiro eu tenho que gravar esse profile, obter o código que foi gravado no banco e aí eu faço a gravação do aluno e já com o código do profile também já gravo na tabela do aluno. Isso acontece de forma automática, tá bom? Se a gente der uma olhadinha aqui no nosso banco de dados, olha,
só para a gente confirmar, ó, o profile, deixa eu dar um select aqui. Ó, o último é o 4001. E aluno, né? Deixa eu dar um select aqui nos alunos também. O último aluno cadastrado é o Fernando Leonide, tá? Então vamos lá, vamos ver se eu não fiz nada errado, ele deve funcionar aqui logo de cara. Então vou enviar. Prontinho, ó, deu um 200 OK. E no corpo da resposta, olha só, ele já trouxe para a gente aqui, olha, que ele criou Rafael Nogueira, o código é o 302, o profile, olha só, é o profile 4002. Né? Então vamos dar uma olhadinha lá no banco se isso aconteceu. Então, ó, a tabela aluno, o último era o Fernando, que era o 301. Vamos ver. Agora a gente tem o 302 e olha só, ele já gravou aqui o código do profile também, que é o 4002. O profile, ó, o último era o 4001. Vamos executar de novo aqui uma consulta. 4002, olha, que é o profile do Rafael. Então, o one-to-one, pessoal, o legal é isso, tá? Ele faz pra gente os inserts, né, já de uma forma bem fácil para a gente. Tá? Aqui, olha só, a resposta foi 200. O legal seria que a resposta aqui fosse 201, né? Porque foi criado um objeto novo lá no banco de dados. Então, o correto seria que a gente tivesse como resposta aqui o 201. A gente pode fazer isso aqui nas nossas classes, né? Ali no nosso resource. Tá? Tá, a forma que a gente vai fazer para isso, né, de uma forma bem simples aqui, tem outras formas também, tá pessoal, mas eu vou mostrar de uma forma bem simples. Aqui no post mapping aqui, olha, a gente vai colocar aqui um arroba, a gente vai colocar aqui um response status, e a gente vai dizer que a resposta que esse cara vai trazer para a gente vai ser um http status.created, tá bom? Então ele já vai retornar para a gente, olha, o created, que é o 201, tá bom? Vamos verificar se realmente funciona isso daí, tá? Então, deixa eu ver aqui, meu servidor está parado, deixa eu inicializar ele novamente. E vamos ver se agora a gente recebe a resposta correta, que é o 201. Prontinho. Vou fazer aqui a inserção de um outro aluno. Vou lançar aqui, por exemplo, o Luiz Antônio. O CPF dele vai ser o 45 tal. Vamos trocar aqui o nome só, né? Em vez de Rafael aqui, vamos colocar Luiz. Aqui também. Opa, tá difícil. Luiz. E aqui também, né? Prontinho. Vamos fazer o envio desse registro. Vamos ver se a resposta aqui vem 201 e se continua trazendo para a gente aqui o conteúdo adequado. Então, vamos lá enviar. Então, 201, ó, criado. Então, ele criou o 303, o aluno 303, e criou o código 4003 lá, que são os profiles aqui do Luiz. Vamos dar uma consultada lá no banco, né? Vamos verificar se isso realmente aconteceu. Então, aqui na tabela de profile, ele criou aqui o 4003, ó, que é o profile do Luiz. E se a gente olhar na tabela de aluno, vamos dar uma olhadinha, ele criou aqui o Luiz e já colocou aqui o 4003, que é o profile dele, tá bom? E claro, né, se a gente for aqui no request aqui no get, né, aqui a gente já também vai ter esses registros novos. Eu tinha até o 301, vamos enviar aqui a requisição, agora a gente tem também o 302 e o 303, tá bom? Bom, pessoal, eu usei aqui com vocês o get, né, e o post. O put, o delete vai funcionar da mesma forma, tá bom? Não vai mudar muita coisa aqui, tá? O delete, se você fizer um delete, se você pedir para excluir um aluno, automaticamente ele vai excluir também o profile dele, porque a gente colocou lá o cascade all, ou seja, vai acontecer um efeito cascata e o comando vai ser rodado também nas tabelas que são relacionadas, tá bom? Bom, pessoal, então vamos fazer o delete, né? O delete a gente vai fazer o seguinte. O delete a gente precisa passar, né? Como que ficaria aqui a URL? Então, vamos fazer um Ctrl C aqui. Então, ficaria assim, eu vou fazer uma requisição delete para essa URL. Então, pelo REST, a gente vai dizer o seguinte, eu quero, por exemplo, vamos supor que eu queira apagar o Luiz. O Luiz é o 303. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, alunos/303. Tá bom? Essa é a forma que o REST pede para a gente fazer, tá bom? Então, ele sabe que esse 303 aqui é o recurso que eu quero excluir do servidor, nesse caso, porque eu estou chamando aqui uma instrução delete. Então, vamos voltar lá para o nosso código. Então, eu até já vou começar aqui com a
as anotações, né? Então, vou fazer aqui um delete mapping. Quando a gente chamar quem? O barra alunos, barra, e aí a gente vai colocar aqui o código, né? Quem é o aluno que eu quero excluir? E já vou fazer também aqui, né, um arroba, deixa eu copiar esse carinha aqui. Então, Ctrl V, aqui vai ser o ponto no content, tá? Porque como a gente excluiu, ele tem que retornar para a gente um código que não tem mais o conteúdo lá. Vamos criar aqui um public, vou chamar de não vai ter retorno por enquanto, tá? E vou chamar aqui de excluir. E o que que vem, né? O que que a gente vai o que que a gente vai passar aqui no excluir como parâmetro? A gente precisa passar o código, né? Esse código ele vem no caminho, na URL. Então a gente vai usar aqui uma anotação que é o path variable, ou seja, uma variável que vem pelo path, e ela é uma variável do tipo long, que eu vou chamar de código aqui, tá bom? E agora o que a gente faz? A gente chama o nosso aluno repository.delete, né? E a gente vai fazer o delete by ID, e vou passar o código aqui, tá bom? Então é só isso. Então vamos salvar, ele vai reiniciar para a gente. E vamos verificar se deu certo. Então, vamos voltar aqui. Então, vou fazer aqui um delete para essa URL. Estou passando na URL o código 303. E ele tem que retornar para a gente um código no content. E tem que excluir, além do 303, que é o Luiz, ele tem que excluir também o profile do Luiz, que é o 4003. Tá bom? Vamos ver se funciona. Vamos dar um send. Então, prontinho, ó, 204 no content, não veio nada no body, né, porque excluiu, não tem conteúdo mais, tá? Vamos fazer um get aqui, olha, o 303 ele não pode aparecer mais, o último tem que ser o 302, vamos lá, send, prontinho, ó, 302 é o último, não tem mais o Luiz, mas será que ele apagou também o profile? Então, vamos, ó, aluno, olha lá, o 303 foi excluído, vamos ver o profile, o 4003 tem que ser excluído também. Vamos lá, olha lá, excluído também, tá bom? Então, por conta do cascade que a gente disse lá quando a gente implementou aqui o nosso relacionamento aqui, o one-to-one, tá? A gente falou que o cascade, olha, era all, então inclusive o delete, tá bom? Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí como é que funciona o one-to-one, tá bom? Até mais, pessoal.